Olá, sejam bem-vindos a mais um GCast. Hoje, com Gazeta Entrevista, com um entrevistado muito especial, que é o Parodes, da Result, que além de representar uma empresa que tem uma significância imensa aqui na nossa região, sobretudo nos momentos como agora, né, que é o show rural, é um exímio entendedor de assuntos que dizem respeito a você, a mim, a todos nós. Você já vai entender. Seja bem-vindo, Parodes. Obrigado. Parodes, para a gente começar, hoje começa o show rural em Cascavel, né? E não tem como a gente falar do excelente trabalho das cooperativas aqui do oeste do Paraná sem lembrar do trabalho da Result, né? Que é uma empresa que atende diferentes cooperativas e que entende muito do assunto e faz um trabalho muito importante nesse sentido. Então, eu queria que você começasse falando sobre a importância desse momento, né, não só para a cidade de Cascavel, e como esse setor, né, do agro acaba tocando diversos outros, inclusive o seu. Bom, em relação ao show rural, é óbvio que o show rural vem de encontro à necessidade do agronegócio, entendeu? Uhum. E na nossa região, 90% dos nossos clientes são as cooperativas, né? Uhum. E as cooperativas hoje, todas elas estão inseridas no agronegócio, com novas tecnologias, e tudo isso vem através também do próprio show rural, né? E nós estamos sempre junto com as cooperativas, a maioria delas, Uhum. cuidando da parte tributária, principalmente, né? E que isso tem tudo a ver com recursos que vão para o caixa, no fim das contas. O objetivo é esse, é você buscar aqueles ativos que estão, de alguma forma, paralisados, estão lá contabilizados a recuperar. A gente tem feito um trabalho junto ao Estado, um trabalho totalmente diferenciado em relação ao ICMS, conseguindo monetizar grandes valores aí para as cooperativas, através de alguns projetos de investimentos. E é lógico que isso aí faz com que as cooperativas, que para mim hoje são as empresas que mais têm investido no Estado, tá? Elas têm, lógico, o apoio do quadro associativo, mas elas são muito bem administradas por produtores rurais que entendem da atividade. Quer dizer, não adianta colocar um técnico lá na direção da cooperativa se ele não entender da atividade rural como um todo, né? Com certeza. Porque as cooperativas, na verdade, principalmente vão pegar aquelas que têm a agroindústria da carne, eu sempre falo que elas montam o frango e desmontam, né? Então, esse é o processo da cadeia produtiva, né? Você pega a ração, transforma em carne, depois você abate e coloca no mercado. Então, é preciso conhecer muito bem da atividade para que você saiba aonde está a necessidade, principalmente do produtor rural, né? Que é ele que gera a matéria-prima, e sem a matéria-prima não tem como você fazer as instalações industriais funcionarem, né? Então, as cooperativas têm investido muito nesse aspecto. E o show rural vem em encontro disso com novas tecnologias, né? Que faz com que as cooperativas da nossa região venham tendo um sucesso absoluto, né? Com certeza. E quando a gente olha os números surpreendentes, né, das cooperativas aqui, tanto em questão de produção, de exportação, a gente fica tentando fazer a conta, né? Lógico, tem muito trabalho e muita competência envolvida, né? Mas de uma forma, né, correta, né, a gente vê há um tempo que existem alguns incentivos, né, para as cooperativas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses incentivos e se você considera que eles são suficientes ou, dado o desempenho, a contribuição dessas cooperativas para a sociedade como um todo, para a economia, se você considera que poderiam existir outras políticas para garantir ainda melhores resultados.
As cooperativas têm uma diferença, falando no aspecto tributário, que é o nosso negócio, né? Uhum. Elas têm uma diferença razoável em relação às demais empresas normais, né? Uhum. Muito embora nessa nova reforma aí encurtou um pouquinho essa distância, né? Entre elas, mas de certa forma elas levam uma certa vantagem. Mas eu diria que isso não é tão importante como a gestão muito profissional e voltado para o produtor rural que as cooperativas têm. Né? Uhum. Porque o que acontece? Quando você gera, você acompanha, você gera a sua matéria-prima, você sabe qual é a qualidade do produto que você precisa lá no processo industrial, você já faz um trabalho visando essa melhoria de qualidade, com isso você consegue colocar no mercado um produto de maior qualidade em relação às demais empresas. Com certeza. Eu pontuo essa questão como extremamente relevante para o sucesso das cooperativas. E nesse seu trabalho, né, acompanhando ao longo dos anos aí o trabalho das cooperativas na região, o que mais te surpreende ao longo desses anos? Chega momentos em que você pega e diz assim, meu Deus, eles conseguiram ainda mais isso? Ou não, vem numa linha mais contínua? Não, na verdade o crescimento das cooperativas é um crescimento assim constante, devagarinho, mas elas têm tido uma linha de crescimento assim bem segura, sabe? Uhum. Porque o que acontece? Vamos para lá, vamos olhar sempre o aspecto tributário. Uhum. O Estado, a União hoje, se ela tiver que fazer alguma parceria, na escolha, lógico, vai ser com as cooperativas. Uhum. Por quê? Porque as cooperativas, elas não têm nenhum objetivo, não existe nenhuma determinação por parte da direção das cooperativas de que, não, eu vou fazer essa venda aqui sem nota, ou eu vou tomar um crédito que é meio duvidoso, mas eu vou correr o risco. Não, elas são extremamente conservadoras no que diz respeito ao aspecto tributário. É de direito, faça. Se não é, não faça. Pode acontecer algum erro operacional? Pode. Isso acontece com qualquer um. Mas não é a política das cooperativas. Até porque envolve muita gente, né? Não tem um dono que toma as decisões e assume o risco. Exatamente, os donos são diversos, entendeu? E a direção da cooperativa precisa prestar conta nas assembleias. Uma responsabilidade grande, né? Entendeu? Então, com isso, dá mais segurança. Quando você bate a porta do governo do estado, por exemplo, para tentar uma parceria lá, visando você usar um ativo que está parado lá de crédito, tem tido uma aceitação muito boa, principalmente no governo do estado atual. A gente não encontrou dificuldades, né? O nosso governador ele é sensível às cooperativas, inclusive ele próprio é associado da Cevale, entendeu? Então, isso tem facilitado muito e, lógico, dentro daquilo que está ao alcance do governo do estado em fazer, né? Claro. Mas as cooperativas sempre têm uma porta aberta para se negociar, né? E como que funciona hoje o mercado? Quando a gente fala de contabilidade, porque quando fala em contador, as pessoas geralmente pensam naquela pessoa que faz imposto de renda. E é muito mais complexo, né? Desenvolve muitas questões e inclusive soluções. Como que a Result ela vem trabalhando ao longo dos anos para não ser... para mostrar que não é tão simples, né? Que ela não é só uma empresa que vai fazer folha de pagamento ou vai fazer imposto de renda, que existem funções que envolvem muito mais responsabilidade e resultados muito mais concretos. As cooperativas elas têm um tratamento fiscal totalmente diferente das demais empresas. E eu diria que não é qualquer escritório de contabilidade ou qualquer contador que consegue entender as diferenças legais que existem entre uma empresa normal e uma cooperativa. Nós já vemos há 25 anos trabalhando com cooperativa. Esse ano nós chegamos aos 25 anos. Legal. E a gente tem uma experiência muito grande. E muito embora haja algumas discussões em relação principalmente a ato cooperativo, que ato cooperativo é a questão
que diferencia as cooperativas das demais empresas, né? Sim. Então, como que se compõe, esses valores entram, esses não entram. Então, sempre há um questionamento da Receita Federal em relação a isso, porque ele é excludente de base de cálculo do imposto de renda, essas operações. E, inclusive, também do PIS e COFINS, né? Mas a gente tem conseguido consensar com a própria Receita Federal um formato que não venha prejudicar a receita da União, né? E que não venha trazer prejuízos para a cooperativa, né? É aquilo que eu falei, as cooperativas são muito conservadoras. Então, elas não querem fazer nada que venha a ser questionado depois. Então, o que acontece? Dentro dessa política do conservadorismo, a Results se propõe a negociar, a dar transparência, né, nessas apurações aí junto ao próprio fisco da Receita Federal. Ótimo, perfeito. E quando você mencionou anteriormente que com essa reforma algumas coisas mudaram. O que mudou, Parodes? É que hoje na legislação atual, no sistema tributário nosso atual, que já vem há 40, 50 anos, o ato cooperativo, nós temos o ato cooperativo típico, que é aquela relação entre o associado e a cooperativa, e a volta à cooperativa e ao associado. Esse é o ato cooperativo propriamente dito, chamado de ato cooperativo típico. E nós temos o atípico, que é onde você pega o produto do associado, transforma ele, agrega valor nele e coloca no mercado. Então, essa segunda parte é chamada de ato cooperativo atípico no atual sistema. No sistema novo, aí, publicado pela Lei Complementar 214, de 2025, ela modificou isso aí. Ela permaneceu o ato cooperativo típico, mas o atípico não. Entendi. Tá? Então, ele vai até do produtor à cooperativa, da cooperativa ao produtor. Em relação à agregação de valor que a cooperativa faz aos produtos do associado no processo de transformação industrial, ele passa a ser tributado, que não era antes. Isso pelo CBS e pelo IBS, né? Nossa. E essa tributação, de que maneira que ela pode impactar as cooperativas? Na verdade ela traz um impacto, porque a partir do momento em que você não considera isso como um ato cooperativo, você passa a exercer uma tributação em cima dela. Isso é inevitável. E existe um outro temor aí de que esse critério ele venha a criar problema na questão do imposto de renda, né? Porque o ato cooperativo, todo ele é excluído da base, ele não é tributável pelo imposto de renda. Sim. Então, esse pedaço para frente aí, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dele em relação ao imposto de renda. Porque, veja bem, nós temos a lei complementar, que é a publicação propriamente dita da reforma tributária, mas nós não temos ainda as leis ordinárias, nós não temos a regulamentação ainda. Existe uma pressão grande para que isso ocorra o quanto antes, né? Mas precisamos aguardar isso. Agora, um fator extremamente negativo com a reforma tributária é que vai demandar um maior valor de recursos disponíveis de todo o contribuinte, de um modo geral, não só as cooperativas, para fazer frente aos tributos. Porque você paga ele para depois bater na porta do fisco e recuperar ele, se você é uma empresa exportadora, se você tem algumas operações beneficiado que permitam a manutenção dos créditos, você vai ter créditos acumulados. Para você monetizar isso, você vai ter que ir para o processo de restituição muitas vezes, né? Entendi. E aí você demora, ele tem aí 260 dias para ser devolvido, tá? E sem a garantia de que isso vai ser devolvido nesse período. Então, vai ter que ser tirado o dinheiro do caixa, então vai ter que captar recursos financeiros para fazer frente aos tributos, ao IBS e à CBS, e para depois, lá na frente, lá com custo financeiro em cima, tentar trazer isso de volta.
E qual a chance disso encarecer os produtos na gôndola? Olha, na verdade, é inevitável que vai encarecer os produtos lá para o consumidor final, mesmo porque ele é um imposto sobre valor agregado e imposto do consumo. Tá? Então, ele vai ser pago, de fato, no consumo. Dentro da cadeia, ele vai sendo repassado. Então, mas não é esse não é esse o fator que vai gerar o maior custo. O que vai gerar o maior custo é porque houve um alargamento nas bases tributáveis, né? Por exemplo, médicos, advogados, educação, tudo isso entrou na base de cálculo agora, coisa que não era, né? Todos os serviços agora são tributados e bens, inclusive imóveis, tá? Então isso, com certeza absoluta, vai trazer um custo maior para o consumidor final, porque ele vai estourar lá no consumo, porque ele é um imposto sobre consumo. Sim, sim. Tá? Na cadeia de produção dele, ele vai haver apenas um repasse, mas lá no consumo é que ele vai incidir de fato. Então, e isso daí vai passar a valer para 2027, mas a gente não sabe ainda as regras exatamente, é isso? Em relação ao CBS 2027. Em relação ao IBS, que congrega ICMS e ISS, a partir 100% a partir de 2033. Tem um prazo um pouco maior. Ele vai tendo, a partir de 2027, uma redução gradativa das alíquotas e que vai zerar lá em 2033, saindo fora todo esse sistema e entrando o novo. E falando nisso, eu queria que você explicasse um pouquinho como que vai funcionar essa substituição dos tributos. Né? Porque agora com a reforma tributária muda, né? Vai ter alguns tributos vão ser substituídos, é IVA, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho como vai funcionar isso e qual o resultado prático para a população. 2026 ele já começa com 0,1 de CBS e 0,9 de IBS. Mas ele continua simultâneo com ICMS, PIS e COFINS. Entendi. Tá? Aí, a partir de 2027, elimina-se integralmente o PIS e COFINS e entra em vigor a CBS. Nós não temos uma alíquota base de 26,5%, né? Com uma redução para várias operações, né? Vários produtos, né? E o ICMS ele continua existindo até numa graduação, na redução de alíquota até 2032, dezembro de 2032. A partir de janeiro de 2033 ele deixa de existir e aí entra integralmente o IBS e a CBS, que é o novo sistema tributário em vigor. E isso vai complicar um pouco as coisas, né? Sim, isso vai complicar porque você vai ter que continuar apurando o velho e um pouco do novo. Tá? Então, na verdade, assim, isso vai exigir também de quem trabalha com isso muito estudo, né, para entender esse novo sistema. É humanamente impossível você apurar isso, você fazer isso se a empresa não tiver um sistema automatizado, né? A questão da informática é fundamental. E quanto aos empresários que ficarem seguros, né? Porque imagina, eu tenho uma empresa e aí eu tenho um contador e eu confio nesse meu contador. Mas, diante dessas mudanças todas, eu fico insegura. Tipo assim, será que meu contador vai dar conta? Será que alguma coisa vai sair de errado? Será que eu vou tomar alguma decisão equivocada? O que você diria para essas pessoas? Qual o melhor conselho num momento como esse? Olha, as empresas pequenas é inevitável que isso aí vai de fato acontecer, né? Porque a estrutura delas de colocar isso em funcionamento, ela é mais precária do que uma empresa grande que tem muito mais condições, né? Mas isso já é esperado, que os primeiros 2, 3 anos ele seja para ajustar isso aí. Tá? Entendi. Isso não vai haver perda, por quê? Porque se você pagou a mais, você vai recuperar, é possível, né? Entendi. Se você pagou a menos, a União vai te cobrar, tá? De qualquer forma, vai haver esse ajuste. E essa reforma, o que ela traz de bom, a única coisa que ela traz de bom é que ela vai facilitar. Por quê? Porque ela criou-se um padrão a nível de estados, né, no território nacional. Né? Então,
eu vou saber qual que é a carga tributária lá no Nordeste, lá no Sul, tá, entendeu? Que é a mesma em todos os lugares. Vai variar pouca coisa porque os estados é que vão, junto com os municípios, estabelecer as alíquotas do IBS. Entendi. Então, o IBS é uma soma de alíquotas, parte dos 26,5% a CBS, a outra parte é a IBS, que é do estado, e uma partezinha dos municípios. Tudo vai ser definido, né? Entendi. Então, mas isso vai ficar de uma forma meio que padrão. Então, fica muito fácil de você trabalhar. Num primeiro momento, ele vai dificultar bastante, Até mas já ele aprender. vai facilitar. Ótimo. Quando a gente escuta as pessoas falando sobre essa reforma, tem muita gente que vendendo a reforma fala, não, essa reforma vai trazer mais equilíbrio. E aí falam sobre algumas coisas que vão ficar mais baratas, né? Mas, por outro lado, traz a questão do imposto do pecado. Para quem está nos assistindo, consumidor comum, como todos nós, o que esperar no que diz respeito a preços que a gente vai pagar, fora a questão da carne, né, dos derivados, né, que a gente já comentou anteriormente? A única coisa que vai ficar, não é que vai ficar mais barato, vai ficar igual está hoje, são os produtos da cesta básica nacional, né? Onde que estão as carnes, onde que está, enfim, todos os gêneros de primeira necessidade, eles vão estar com alíquota zero, não vão ser tributados. Então, isso vai ser mantido o que está hoje. Perfeito. Tá, houve uma redução de produtos, entendeu, nessa relação, mas o básico vai continuar não havendo a tributação, como hoje já não tem. Tá? Mas o resto eu não diria que vai ser mais barato. Nada vai ser mais barato. Muito pelo contrário. Como houve alargamento das bases, se tributou integralmente os serviços, ele tem uma tendência muito segura aí de que vai ser mais caro. E num efeito prático, isso deve trazer ganhos significativos para a receita do Estado? Ou não necessariamente? Eu diria que no Estado eles vão tentar calibrar as alíquotas, por isso que eles estão começando com um percentual pequeno, para que não caia a arrecadação. Né? Esse é o princípio fundamental de que se mantém a arrecadação que está aí hoje. Entendi. Tá? Mas eu diria o seguinte, ela vai ser maior. Ela não vai ser menor e nem igual, ela vai ser maior porque muita coisa está se tributando. Sim. Muita coisa a mais está sofrendo a incidência a partir dessa nova reforma. Então, não tem... É óbvio que vai ser mais caro. Está se falando numa alíquota base de 28%, mas hoje, que está definido, é em torno de 26,5%. Né? Vai calibrar, se precisar, vai até 28%. Entendi. Tá? Mas eu entendo que não vai precisar. Né? Sabe, o problema é que as contas da União, elas são meio complicadas para entender. Né? Isso que eu ia te perguntar. Né? E na União? Na União é um pouco mais complicado. Não, tá ótimo. Então, as mudanças práticas mesmo, porque pelo que você falou, é uma questão mais gradativa, né? Vai aos poucos. O brasileiro ele vai sentir mesmo quando Lá for a mudança total. Lá em 2033. Aí vai estar valendo a tal da reforma tributária. E como que você percebe, já que você tem esse contato direto, né, com as cooperativas e tudo mais, como que os setores estão recebendo essa reforma? Olha, tem muita gente que não está nem preocupado com isso. Essa é a grande verdade, né? Eu não sei como, né? Estava falando agora ali que pô, a Copavel, como é que ela está? Entendeu? Então, só uma colocação que estou fazendo, né? Porque nós acompanhamos a Cevale e a Cevale já está bem adiantada nisso. A gente tem feito um trabalho bom já junto com eles, e de conhecimento, de entendimento do que vem aí pela frente, né? E isso é uma questão muito conceitual. O povo brasileiro, ele tem trabalhado no sentido de levar vantagem em tudo. Se ele puder deixar de pagar, ele não paga. Se ele puder não fazer a nota, ele não faz, entendeu? Na verdade, essa é a nossa cultura e não adianta. Então, está sendo feito um trabalho, inclusive, num primeiro momento, junto com produtores,
E eles ficaram apavorados. Não, mas não dá, nós não vamos conseguir fazer isso, não tem. Porque agora o que acontece? Todo produtor que fatura acima de 3 milhões e 600 por ano, ele é considerado como contribuinte. Ele vai ter que ter o contador, vai ter que ter apuração, vai ter que ter tudo. Entendeu? Esse abaixo de 3 milhões e 600 é opcional. Se ele quiser aderir, tudo bem. Senão, ele continua como ele está hoje. Então, o que acontece? Mas o nosso produtor não está acostumado a isso. Vai ter que fazer nota, e é nota eletrônica, não tem jeito. E todo mundo vai ter que fazer nota eletrônica. Não tem saída. Desde o cara que tem uma empresinha que vai lá cortar grama, cuidar do jardim, vai ter que fazer a nota eletrônica. Vai ter que fazer nota eletrônica. O médico vai ter que fazer a nota eletrônica. Você vai emplacar seu carro, lá vai fazer o licenciamento, vai ter o custo lá que você vai pagar, tem que fazer a nota eletrônica. É serviço oneroso. Então, tudo vai ter que ter. Quem trabalha com imóveis, com venda de imóveis, eles vão ser tributados. E é muito comum o pessoal não. Entendeu? Porque é um valor então, muito alto, né? Muda toda a cultura, entendeu? As pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que aprender tudo de novo. Não tem jeito. E é um processo, né? Porque se a gente já tem um sistema tributário que é um tanto quanto complexo, né? A gente precisa vir e mexe, precisa recorrer a profissionais para conseguir lidar com ele. Agora com as mudanças. Lá em 2035 ele vai estar fácil. Sim, o pessoal já vai ter aprendido o caminho, né? Mas até lá vai dar um pouco de trabalho. Com certeza vai dar trabalho. E tem um negócio que aparece lá nessa reforma que é um nome muito familiar para os brasileiros, que é o cashback. O que é isso daí? Como que funciona? Cashback é a devolução do tributo. É aquela devolução que você mencionou anteriormente. Que vai ser feito para... o comitê gestor da reforma vai ter lá um cadastro das pessoas de baixa renda, né? Do CadÚni. Até um limite de salário, né? Na família. E aí, para essas pessoas aí, alguns valores vão ser devolvidos, parte 100%, outros 80% e assim por diante, né? Ele vai lá no varejo, ele compra e ele, ao comprar, ele vai adquirir o direito, vai ser feito um crédito para ele e em algum momento ele vai receber isso aí, né? Ou no banco, de acordo com a opção dele, entendeu? E depois de tantos anos aí que a gente vem gestando essa reforma, e agora que a gente já está, né, chegamos até onde chegamos, qual é a sua análise depois de todo esse tempo de espera? Se existem equívocos, quais foram as causas dos equívocos? Ouviu-se pouco a população, setores? Como que você analisa essa situação? Na verdade, a reforma era necessária, era inevitável. Os países de primeiro mundo todos já trabalham com IVA, entendeu? E o Brasil ainda estava com uma reforma aí de 50 anos atrás. Então, um sistema tributário, né, totalmente ultrapassado. Né? O objetivo disso aí, de toda essa reforma, ele vem trazer uma segurança a mais para a União, para os estados, na arrecadação, né? Esse é um dos objetivos. Quem trabalhava muito na informalidade agora vai ter dificuldade. Porque se ele prestar para uma empresinha pequena que não controla isso, tudo bem, mas ele presta para uma empresa grande, ele vai ter que emitir a nota. Não vai ter jeito. Exatamente. Então, com isso, o que acontece? O que a União quer com isso? Ela quer acabar com os sonegadores. Tá? Os objetivos é isso aí. A reforma veio, o sistema de recolhimento do tributo, ele veio com essa característica, que inclusive agora os próprios bancos, quando você emite um boleto, você vendeu um produto, emite um boleto, o banco já vai ver, opa, eu recolhi o imposto? Se eu não recolhi, o banco já é obrigado a reter e recolher para a União. E me paga só o líquido. Então tá... É um sistema totalmente diferente, onde foi envolvido as instituições financeiras que trabalham com compensação de pagamento. Ótimo. Tá? Então, isso é para quê? Para dar uma segurança mais para a União de que o imposto vai ser, de fato, recolhido. E isso, por si só, já vai aumentar a arrecadação.
Sim, e a gente espera que isso resulte em melhores serviços, Exatamente. né? Então, é aquilo que eu te falei, a mudança de cultura, ela tem que acontecer. Sim. Porque esse negócio de dar um jeitinho, me parece que vai ficar muito mais difícil de dar um jeitinho. E se a gente pega, por exemplo, alguns, sobretudo é mais fácil a gente ter essa análise no âmbito municipal, que a gente pega os números da sonegação, né, os grandes devedores e tudo mais, e aí a gente pega esse valor e pensa, nossa, o que a gente conseguiria fazer com esse valor pelo município? Então, de certa maneira, nesse ponto, a reforma... Se bem que nós não podemos achar que essas grandes discussões judiciais sobre tributos, elas são de sonegadores. Sim. Tá? Porque é uma legislação ultrapassada, cheia de brechas, entendeu? E que o contribuinte não é bobo nem nada. Ele vai ver. É por isso que existem as consultorias, né? E essas situações, elas... Porque a gente sabe, né, que você falou das brechas, né? Mesmo com a nova reforma, isso tende a permanecer? Ainda assim, permanecem essas brechas? No primeiro momento pode até acontecer. Por questões de interpretação. Entendi. Mas a ideia é que já isso vai sendo ajustado. Por quê? Porque o sistema é muito fácil. É muito fácil. Então pode ter ficado uma brechinha aqui, outra ali, mas que já vai ser fechado. Todos os incentivos fiscais foram tirados, né? Não vai mais ter. Tá? Então vai arrecadar mesmo, né? Não tem jeito. E tomara que seja para melhor, né, Paródios? Que esse dinheiro seja utilizado em políticas públicas, né, em infraestrutura. Eu espero que sim, né? Mas o problema do Brasil não é aumento de tributos, ele bate recorde atrás de recorde. O problema do Brasil é a redução de custo. Sim. Entendeu? Aumento de tributo, não tem mais o que aumentar tributo. Entendeu? Aí não está cobrindo, está com déficit. Não está com déficit por quê? Porque o custo é muito alto. É a mesma coisa que você tem sua empresa aí. Você tem uma receita de 100 mil por mês, mas você tem um custo de 110. Entendeu? O que você tem que fazer? Aumentar a tua receita? Nem sempre você consegue. É verdade. Mas os custos você consegue. Então, temos que ir para o outro lado. E é isso que a União não está fazendo, né? Ela só está olhando o lado da receita, a entrada no caixa, né? Mas a saída não está se olhando. E aí o grande furo é aí. É nesse aspecto. Porque fazer uma reforma administrativa não é importante para presidente nenhum, né? Pois é. Mas tá certo, Paródios. Eu agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite de vir até aqui para nos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, para falar sobre a Resulte, né? Assuntos separados, mas... Assuntos separados. Primeiro... mas que se complementam, né? Afinal de contas, não fosse esse seu conhecimento, você não conseguiria prestar um serviço de tanta qualidade, né? Mas obrigada por ter aceitado nosso convite. Estamos à disposição. Muito obrigada. A Gazeta sempre de portas abertas para vocês. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui em mais um Gazeta Entrevista. Não esquece de acionar o sininho, comenta, compartilhe os nossos vídeos e não deixe de acompanhar a gente. Até a próxima!